Aula de Ciências, professora Karine. A nossa palavra de hoje está em Salmo 121, 1, 2 e diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa aula de hoje é sobre economia de energia elétrica. A primeira parte da aula vai ser sobre noções e dicas sobre economia de energia elétrica. Vamos lá. Energia elétrica versus economia. Você já esteve em algum lugar sem energia elétrica? Que coisas você conseguiu fazer sem energia? Que tipo de atividades você deixa de realizar sem a energia elétrica? Vamos ver agora então economia de energia elétrica. Nós usamos energia para iluminar nossa casa, para ligar aparelhos elétricos, como o computador e a televisão, para esquentar a água do banho, para mais uma série de atividades dentro e fora da nossa casa. Vimos que a geração de energia provoca impactos negativos no ambiente. Além disso, gasta-se dinheiro e outros recursos para gerar energia. Por isso, é tão importante não desperdiçar energia elétrica. Mas o que nós podemos fazer para economizar energia elétrica? Aqui nós temos um quadro, um desenho esquemático, que fala da iluminação natural. O que é iluminação natural? A luz de dia que entra num edifício resulta de iluminação direta da abóbada celeste, que vem do céu, iluminação direta do sol e iluminação refletida do solo e de outras superfícies. Aqui vocês têm, né, a parte onde fala, né, luz de céu limpo. Então, a luz do céu vem e ela vai aqui, ó, refletir, né, luz direta do sol vai refletir aqui e entrar. Esse desenho aqui está representando o corte, vamos supor, das janelas, né? Então, ela vem, ela entra pelas nossas janelas. E também a luz que é refletida do chão. Então, se eu tenho aqui um piso, né? Se eu tiver um piso claro, a luz do sol vem, vai bater nesse piso e ela vai refletir para dentro de casa, certo? Vamos supor, aqui eu tenho do lado da minha casa, eu tenho um outro prédio, uma outra parede, a parede do vizinho. Então, a luz do sol vai bater aqui e também vai refletir dentro da minha casa. Ou seja, se eu tiver um tempo que está nublado, menos luz, menos incidência de luz. Se eu estou com o tempo limpo, eu tenho mais incidência de luz. Se eu tiver com espaços onde eu tenho mais janelas, né, o ambiente arejado, aberto, se eu colaborar com as cores do ambiente onde eu estou, eles vão refletir mais a luz. Então, eu vou precisar de menos luz artificial. Então, durante o dia, se possível, desligue as luzes, abra as janelas para aproveitar a luz solar para iluminar o ambiente. Usar lâmpadas mais econômicas, né? Invista nas lâmpadas certas. É um verdadeiro investimento que vale a pena para economizar a energia elétrica da casa. Trocar as lâmpadas eletrônicas pelas lâmpadas de LED. Isso aqui é uma dica de economia. Às vezes essa lâmpada lá custa um pouco mais, mas o tempo de uso dela, o tempo útil da lâmpada e a qualidade dela vai estar economizando energia também. Uma outra dica é usar cores claras. Quando for fazer, vamos supor, a pintura da casa, optar sempre por tons de cores mais claras. Por quê? As cores claras no teto, né, ajudam a refletir a luz natural que entra pelas janelas. Assim, os ambientes permanecem mais claros por mais tempo, ajudando a gastar menos energia, né? Se gostar de cores quentes, eleja apenas uma parede para o piso. Cores quentes são cores vermelhas, né, assim mais fechadas, né? Então, essas cores, se você tiver que usar alguma parede com a cor mais escura, coloca numa parede só.
Coloca num lugar onde não vai interferir tanto com a luz que entra pela janela. Porque a luz que entra pela janela, se ela encontrar um ambiente com parede, com piso, com a cor do teto clara, vai refletir a luz e vai isso representar uma economia de energia. Novamente aqui falando da iluminação natural, né? Na hora de construir ou reformar, invista na iluminação natural, colocando mais janelas e clarabóias. Clarabóias são esses tipos de rasgos na cobertura da casa aqui, né? Claro, com vidro ou com policarbonato que ajuda na incidência da luz, tá? Seriam focos de iluminação até no teto, né? Esse tipo de decoração, vamos dizer assim, econômica, reduz o consumo de iluminação artificial e ar-condicionado e também é mais saudável. Outro ponto, use fotocélulas no exterior e em varanda. O que são essas fotocélulas? Elas são um tipo de iluminação que acendem apenas à noite. Quando a sombra alcança, né, ou quando diminui a luz do sol, começou a escurecer, aí é que elas acendem. Então, por isso, ajuda a economizar energia em casa. Elas são perfeitas para varandas e exterior. No jardim, outra pedida são as luminárias solares, que são um tipo de luminária que armazenam a energia do sol durante o dia e elas acendem à noite, sem gastar nada de energia elétrica artificial. Pessoal, com relação aos aparelhos eletrônicos, evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. O que é stand-by? Sabe aquela luzinha vermelha que fica ligada no aparelho? Quando você desliga ele continua ligado na tomada? Se for algum aparelho que você tem a oportunidade de desligar, é interessante, porque mesmo desligado, os aparelhos eletrônicos que estão em stand-by, que tem essa luzinha, eles podem representar ainda um gasto elétrico de até 12%. Outra coisa, ferro elétrico. Racionalize o uso do ferro elétrico, chuveiro e máquina de lavar. Evite usar esses aparelhos considerados de alto consumo nos horários de pico. Sabe aquele horário que todo mundo chega em casa, que todo mundo vai ligar os aparelhos ao mesmo tempo? Evita um pouquinho usar nesse horário, use em horários alternativos. O consumo é maior e eles acabam puxando ainda mais energia, fazendo o reloginho andar mais depressa. O chuveiro elétrico gasta mais entre as 18 e 21 horas, quando a maioria das pessoas chegam do trabalho. Ao comprar aparelhos eletrodomésticos ou lâmpadas, procure usar que tem esse aparelho Procel aqui, esse selo, tá? Esse selo aqui, ele indica que o equipamento tem um consumo menor de energia elétrica em comparação aos aparelhos que não têm, certo? Regule a temperatura da geladeira de acordo com a estação. Use o termostato da geladeira de acordo com a temperatura ambiente. No inverno, ao contrário do verão, ele não precisa ficar no máximo, ajudando a economizar energia. Uma outra dica que é meio que arquitetônica e de energia é deixar equipamentos como fogão e geladeira próximos. Coloque eles afastados, coloca a pia entre eles. Por quê? Porque a geladeira resfria, o fogão esquenta, você usa o calor nas chamas, você usa às vezes o forno. Então você tem uma briga aqui de equipamentos. Então, quando eles estão muito próximos, fogão e geladeira, pode interferir um no consumo de energia do outro, por causa da diferença de temperatura. Outra questão, evite aparelhos da tomada no final do expediente. Se você trabalha em casa ou usa algum cômodo com mais frequência, tire os aparelhos da tomada, só usá-los novamente no dia seguinte. Isso ajuda a redução do consumo. Se for possível, né, que nós aprendemos sobre as energias limpas, né? Se for possível, instale um sistema de aquecimento solar. Hoje existem kits de todos os tipos de tamanho. Se você instalar um apenas para o aquecimento de água do banho, por exemplo, você já estará gastando muito menos energia no dia a dia e o investimento acaba compensando ao longo do tempo. Se tiver escada e elevador, opte pelo uso da escada.
Outra coisa é reutilizar embalagens em vez de jogá-las fora. Também contribui para a economia de energia do planeta. Economias de energia, produção de energia elétrica, usa recursos naturais e emite gases poluentes. Isso aqui é uma questão de consciência nossa com o nosso planeta. Pessoal, essa parte da explicação sobre energia vale para a primeira aula. A segunda aula de ciências vai ser a parte de fazer os exercícios. Então, faça a leitura do livro nas páginas 104 e 105 e depois vocês farão a leitura da imagem na página 106 e 107. Ali vocês têm essa imagem aqui, ó, que corresponde a uma visão do planeta à noite, né, do globo terrestre aqui, né, aqui tá planificado, né, aonde vocês vão estar estudando a respeito do uso da energia elétrica, tá? E também, depois, na página 108 e 109, vocês têm aí as atividades do capítulo, né? Sobre tudo que nós aprendemos com relação à energia elétrica, tá bom? Façam as atividades aí com bastante cuidado e atenção. Revisa o conteúdo, precisando, tá? Qualquer coisa é só tirar dúvida com a professora. Uma boa aula para vocês. Fiquem com Deus.